Olá, turma, vamos corrigir aí as atividades desta semana, né? A semana 3 do nosso PET também de número 3. Professor Rodrigo, e vocês estão aqui no meu canal. Pessoal, aproveitando e peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, que se inscrevam no canal, para que isso, né, assim vocês vão ajudar aí a meu trabalho, né, que o meu trabalho possa alcançar mais pessoas, mais alunos, né? Não fique restrito apenas aos meus alunos. Conhecimento é bom que se propague, né? Inclusive, vejam que no meu canal não tenho apenas conteúdo referente aos pets, eu também tenho dicas de português e algumas aulas bem legais. Então fiquem à vontade aí para assistir aos vídeos, comentar, deixar sugestões de temas também. Então vamos lá. Então, diferente do que ocorre na narração, em que um conjunto de ações se sucedem umas às outras, na descrição enumeram-se aspectos daquilo que é caracterizado. A seguir, você vai ler um poema de Cecília Meirelles, poetisa, professora e jornalista brasileira, considerada uma das vozes líricas mais importantes das literaturas de língua portuguesa. Então, turma, percebam que aqui, nessa introdução à atividade, há, né, uma pequena definição do que é uma descrição, né, onde são enumerados aí características, né, do que é descrito. E é interessante perceber que aqui, para explicar a descrição, o autor, né, do PET começa falando um pouco, né, da narração, que foi o último gênero que nós o último tipo textual que nós trabalhamos. Percebam que dentro de um mesmo texto, por exemplo, dentro de um conto, sobretudo os textos narrativos, né, eles possuem em determinada parte traços de texto descritivo. Por quê? Ao se escrever uma narrativa, em vários momentos da narrativa é necessário que faça-se descrição de personagens, de espaço onde está ocorrendo aquela cena, né? Então, os tipos textuais eles vão se misturando. Contudo, o nosso poema ele é descritivo, né? Então vamos lá. Retrato. O próprio nome do texto, né? O que é um retrato, se não uma descrição, né? Se não um detalhamento daquilo que está sendo retratado. Temos até aqui a foto de uma senhora, né? Que condiz muito com o que está escrito aqui no texto. Então a gente já percebe que a leitura ela vai também do contexto, né? Da nossa definição do que é um retrato, né? Um retrato, você já olha para a foto que está ao lado, né, para a imagem ao lado, que é um retrato de uma senhora, então você já imagina que o texto trabalhará com algum tema nesse sentido, né? Daí você faz suas expectativas relacionadas à leitura e parte para o texto, para ver se elas serão confirmadas ou não. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que o espelho ficou, em que ficou perdida, em que espelho ficou perdida a minha face. Então, Cecília Meirelles, muito bonito, né? Nosso poema. Então vamos aí às nossas perguntas e percebam que a imagem contribui, né, com a construção do significado do texto, né? Muito interessante, né? O texto, as palavras, né, já retratam, né, descrevem pra gente uma pessoa de mais idade, uma pessoa já cansada, né? E a imagem, além de ser uma senhora, a expressão, né, a forma como ela está, a mão na testa, denota certo cansaço, né, trazido pela idade, pela experiência, né? Então vamos lá. Podemos afirmar que a descrição é o modo de organização textual que predomina no poema lido. O que é descrito? O eu lírico faz seu autorretrato através dos versos do poema. Ele descreve metaforicamente a sua situação de vida atual. Então,
esta é a minha resposta. O rosto é um dos elementos centrais do poema. Faça um levantamento das palavras empregadas para caracterizar explicitamente rosto, olhos e lábios. Então as palavras são, né, referente ao rosto: calmo, triste, magro, os olhos vazios e os lábios amargos. E é interessante que na próxima pergunta aqui, né, como você classificaria essas palavras que caracterizam os elementos centrais do poema? Isso aqui, gente, é só uma porque eu tirei do meu formulário que eu produzi para os alunos e não apaguei, adicionar um feedback individual, não faz parte da atividade não, tá? Eu vou tirar assim que eu acabar a gravação. Mas enfim, as palavras que caracterizam os elementos centrais do poema são adjetivos. E os adjetivos, eles são predominantes nos textos descritivos. Por quê? Descrever não é dar qualidades, não é como se fosse realmente retratar, né? Quando você descreve uma cena, por exemplo, se eu descrevo um ambiente, existem quadros na parede, um violão num canto do quarto, eu não estou fazendo um retrato com as palavras do ambiente onde eu estou. Então, quando você, né, usa essas, quando você, opa, minha bateria está acabando. Quando você descreve, você está usando adjetivos. Então, os elementos centrais do poema são, as palavras que caracterizam os elementos centrais do poema são adjetivos. O poema se constrói com base numa posição central entre o passado e o presente. Correto, né? Na segunda estrofe, o eu lírico fala das mãos no presente. Levanta hipóteses de como eram suas mãos e o seu coração no passado. Eu acredito o seguinte: se ele usou os adjetivos, aqui, ó, vamos lá na segunda estrofe. Ele usou os adjetivos mãos sem forças, tão paradas, frias e mortas, é porque outrora, né, elas eram fortes, elas tinham muitos movimentos, né, elas eram quentes, cheias de vida. Então eu pensei nas palavras que trazem ideias contrárias a essa, né, que remetem, né, àquilo que ela possuía, né, que o eu lírico possuía anteriormente. Podemos afirmar que a descrição dos elementos centrais do poema é visto como algo positivo ou negativo. Justifique sua resposta. Negativo, pois a escolha lexical, né, a escolha de palavras, feita pelo eu lírico, denota melancolia, insatisfação ou envelhecimento. Os adjetivos trazem a ideia de comoção relacionada ao efeito trazido pelo tempo e o saudosismo em relação ao passado. Ok? E a número 3, infere-se, né, supõe-se, da terceira estrofe que é evidente a sensação de transitoriedade da vida. O tempo passa e mesmo assim o eu poético fica surpreso com isso, né? Era algo onde ela mesmo diz aqui, né? As palavras aqui. Eu não dei por essa mudança, né? Ela me pegou de surpresa, eu não estava preparado. Tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdido a minha face. Então olha só, aqui é evidente a sensação de transitoriedade da vida. O tempo passa e, mesmo assim, o eu poético fica surpreso com isso. Então, aqui, minhas redes sociais, a correção feita. Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Caso ainda haja alguma dúvida, comentem e eu irei respondê-los. Forte abraço para todos. Fui!